A nossa coleguinha ali, que está conversando agora, mas ela estava me dizendo que ela pegou o tema justiça restaurativa. Ah, foi a senhora. Ah, bom. Esta aqui é uma aluna exemplar. Você vê que ela chega, a aula começa às 8, mas ela chega às 5 horas da manhã. Ela traz a rede dela e põe ali, fica deitada, esperando o professor chegar. Ela madruga aqui, na verdade, né? Então, gente, a justiça restaurativa é o processo em que as partes envolvidas numa ofensa particular, as vítimas, o agressor e os membros da comunidade, são apoiados voluntariamente a participarem com a assistência de um facilitador imparcial e justo na discussão das circunstâncias que envolveram aquela agressão. Então eu queria, só para citar um caso emblemático que vocês todos conhecem, eu queria citar dois casos. Primeiro, o caso do Papa João Paulo II, que houve uma tentativa de assassinato do Papa João Paulo II na Praça de São Pedro, muitos anos atrás, pelo Mehmet Ali Agca. Vocês lembram disso? Ele atirou no Papa em plena Praça de São Pedro, né? Felizmente o Papa não morreu. E o Papa, com toda aquela sua, aquele seu desenvolvimento espiritual, teve a hombridade, né? A coragem de estar cara a cara com Mehmet Ali Agca na prisão e perdoá-lo. Ali era um programa de justiça restaurativa que havia na Itália e no Vaticano, evidentemente, e que tinha como objetivo dar um exemplo de como a justiça restaurativa pode funcionar. E aí eu tenho um facilitador, e no caso nem precisou para o Papa, um facilitador que vai colocar frente a frente vítima e agressor e fazer com que haja um perdão sincero da vítima, um pedido de perdão do agressor e um perdão da vítima, para que aquelas chagas sejam sanadas. Um outro exemplo emblemático é o assassinato do John Lennon, né? John Lennon, em 1980, foi assassinado na frente do prédio dele, do Dakota, em Nova York. John Lennon, para quem não lembra, ele ficou 4 anos sem gravar. E ele estava gravando os álbuns Double Fantasy e o Milk and Honey, que seriam álbuns que marcariam a volta dele às paradas de sucesso. Entre os sucessos estava Starting Over, que é uma letra que diz que ele estava voltando para cantar, para ser o que era, o John Lennon. E tinha o cara que se achava que era o John Lennon. O senhor sabe dessa história, né? Foi o senhor que conversou comigo. O Mark Chapman. O Mark Chapman tinha um problema, um transtorno, que ele achava que ele era o próprio John Lennon. Então ele não podia admitir que ele, John Lennon, tivesse um outro John Lennon. Então vou matar o John Lennon para me livrar. E matou o John Lennon de forma covarde, na frente do prédio dele, sem que houvesse nenhuma reação. Ele simplesmente pediu para que o John Lennon assinasse um álbum, um disco. John Lennon se dirigiu e ele pegou e atirou, sem que houvesse nenhuma reação. Portanto, no Albert Dock, em Liverpool, tem o piano, o John Lennon fez aquele clipe do Imagine, e tem o óculos do John Lennon. Eles não limparam o óculos, quando ele recebeu o tiro, caiu, quebrou, e ficou com as marcas de sangue, e está lá em cima do piano branco dele. É uma coisa realmente emocionante. Mas o que eu quero dizer é que a Yoko Ono esteve num programa de justiça restaurativa na prisão, e ela perdoou o Mark Chapman. Não sei se vocês sabem disso. Então, a senhora não sabia disso? Não, muito bem. A senhora estava o quê? Em Marte, na Lua, em Saturno, nos anéis de Saturno? Muito bem. Mas
Isso é justiça restaurativa, né? O propósito da justiça restaurativa é entender suas causas subjacentes, né? O que foi que levou aquela pessoa a praticar aquele crime? O Mehmet Ali Agca queria matar o Papa porque ele era muçulmano, né? O Chapman matou o John Lennon porque ele não queria que o John Lennon fosse junto com ele John Lennon. Ele achava que ele era o John Lennon também. E os efeitos naqueles que foram atingidos, endereçando as necessidades, né? Em relação àquele crime, tá? Então vamos continuar. Endereçando as necessidades, né, das partes de reparação, né? E apesar de que o processo da justiça restaurativa tenha várias formas, por exemplo, no Canadá, os modos mais usados são conferências, circuitos de sentença e de cuidado e mediação da vítima de agressor. Essa mediação da vítima e do agressor é o mais conhecido, mas eu também tenho conferências em que as vítimas comparecem e participam da justiça restaurativa. Pena de morte. Pena de morte, outro tema, ou pena capital, é uma sentença aplicada pelo Poder Judiciário, e aí só podemos aplicar pelo Poder Judiciário. Não há, vamos dizer assim, o reconhecimento dessa pena de morte quando ela é aplicada por um tribunal de exceção, que consiste na execução de um indivíduo condenado. Eu tenho uma pessoa que respondeu um processo e ele está condenado pelo Poder Judiciário e ele vai então sofrer aquela pena de morte. Historicamente, a pena de morte é utilizada em casos de assassinato, né? Espionagem, estupro, adultério. E aí eu ressalto que nos países árabes o adultério gera pena de morte para a mulher, né, principalmente. Homossexualidade também nos países árabes. Corrupção na China, corrupção política, né? E não seguir a religião oficial em países teocráticos como o Irã, o Iraque, etc. Tá? A pessoa não segue a religião, isso gerou vários problemas ao longo da história. Você sabe que havia muito conflito na França entre católicos e protestantes, muitos conflitos na Irlanda entre católicos e protestantes, muitos conflitos na Alemanha. Graças a esse conflito, quando os Estados Unidos foi fundado, houve aquela preocupação de agregar todas aquelas religiões num Estado laico, né? A primeira ideia foi justamente para evitar isso aqui. Atenção, a pena de morte ela encontra-se abolida em quase todos os países da Europa e da Oceania. Então não existe pena de morte na Austrália, não existe pena de morte na Nova Zelândia, não existe pena de morte, enfim, nesses países, né? Na América do Norte foi abolida no Canadá, não existe pena de morte no Canadá, em nenhuma das províncias, e também não existe pena de morte no México. Em alguns estados dos Estados Unidos é utilizada a pena capital. Então a pena de morte, mesmo nos Estados Unidos, não é em todos os 50 estados, só para informação de vocês, tá? Na América do Sul, nós temos o Brasil, o Chile e o Peru ainda mantém a pena de morte legal em casos de guerra declarada para os casos de traição. Então preste atenção, no Brasil é proibido a pena de morte, salvo nos casos de guerra. E acompanham o Brasil, o Chile e o Peru, todos esses três países em casos de guerra declarada para os casos de traição. Os Estados Unidos têm pena de morte em alguns estados, a Guatemala e a maior parte do Caribe, da Ásia e da África ainda tem a pena de morte legalizada e utilizada, né,
para punir determinadas pessoas. Então, a questão é: pena de morte resolve? A pena de morte, gente, ela só tem um objetivo: incutir medo, mostrar, entre aspas, que o Estado funciona, que o sistema legal funciona, entre aspas. Por quê? Porque você pode me dizer assim: professor Franklin, mas o sistema legal funciona para os 3 P's da sociedade, né? Para os ricos não funcionaria. Porque, por exemplo, se nós tivéssemos a pena de morte aqui no Brasil, provavelmente só seriam executadas pessoas pobres, pretos e... Não é verdade? A senhora fez assim, não concorda? A senhora fez assim aí atrás? Não, fez assim com o cabelo? Não, a senhora estava só balançando. Para ver se o penteado, a chapinha ficou boa, tá bom. Então, gente, a questão toda é: qual a efetividade da pena de morte? Mesmo em países como os Estados Unidos, em estados que adotam pena de morte, já ficou provado que a pena de morte não inibe a criminalidade. O governador, o presidente, o prefeito sabe, ou pelo menos deveria saber, que o que inibe a criminalidade é a aplicação de princípios na prevenção primária. Ele gerar bem-estar social para as pessoas através de educação, saúde, habitação, trabalho, pleno emprego, e isso vai então dar uma possibilidade para que aquelas pessoas possam verdadeiramente sair daquela situação de penúria. Bom, depoimento sem dano, DSD. Antes de entrar no depoimento sem dano, para vocês entenderem, eu cito um exemplo recente de uma menina de 7 anos que foi abusada sexualmente, 7 anos, por um namorado da mãe dela. Ele parece que confessou o fato e a menina não consegue falar sobre o assunto. Vocês têm condições de entender a dificuldade que uma criança de 7 anos tem para falar de um assunto como esse? O quanto é doloroso. Dizem os especialistas que quando a criança ela tem que falar sobre o assunto, você está revitimizando ela, como se ela estivesse revivendo tudo aquilo que ela passou. Por isso foi criado o depoimento sem dano, que é um sistema de escuta judicial que atua juntamente com a polícia, o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário e com um serviço técnico especializado no qual faz a oitiva da criança ou adolescente em um espaço próprio, protegido e especialmente projetado para o delicado momento de depoimento infanto-juvenil. Existem formas de você colher o depoimento dela sem dano, como por exemplo através de uma psicóloga. Ela dá para a criança um desenho, vai conversando sobre o fato e de acordo com o desenho que a criança vai exprimindo, vai desenhando, ela tem condições de colher esse depoimento da criança sem provocar danos psicológicos para a criança. Isso é o depoimento sem dano. Ele vale principalmente para crianças e adolescentes, para vítimas de violência sexual, para que essas vítimas possam falar. Esta equipe multidisciplinar, e aí tem psicólogo, assistente social, não é? Tem como competência esclarecer os fatos investigados pela justiça, se eles ocorreram ou não, no que eles se constituem e se são ou não reprováveis ao olhar da lei. Então nós vamos colher o depoimento sem causar danos psicológicos àquela pessoa e verificar se realmente houve conduta típica, ilícita e culpável. O depoimento sem dano tem o compromisso de dar efetividade, garantir o direito
que toda criança ou adolescente tem de depor à justiça. Ele tem o direito de depor, não é porque ela tem 7 anos que ela não vai depor e ela é vítima daquele caso, mas eu tenho que fazê-lo sem dano, né? Principalmente quando isso vai causar um dano irreparável de difícil reparação no psicológico daquela criança. Serial killers. Serial killers. Bom, nós podemos falar aqui de vários exemplos de serial killers. Eu indico para vocês o livro Mentes Perigosas. Quem já leu o livro? Alguém já leu esse livro? O senhor já leu? O senhor está coçando aí, a coceira mesmo, né? É sarna, é pediculose, não. Muito bem. O senhor leu também? Não leu? Não leu. Eu vejo que o senhor está perdendo, né? Cada aula que o senhor vem, a preocupação com a criminologia, o senhor coça e cai o cabelo. Está caindo o cabelo aí, né? Muito bem. Esse rapaz aqui, ele veio, primeiro quando eu dei aula para ele a primeira vez, ele estava com a barba toda preta, já está toda branca, grisalha, preocupação com a criminologia. Mas olhe só, preste atenção. Serial killers é um tema muito interessante. Você falar de Jack the Ripper, você sabe quem é o Jack the Ripper? Jack o Estuprador. Você falar do Maníaco do Parque, você falar do Chico Picadinho, você falar do Bandido da Luz Vermelha, é um tema absolutamente complexo, né? E o que é um serial killer? Um assassino consecutivo tradicionalmente definido como um indivíduo que matou 3 ou mais pessoas em curto período entre os assassinatos. E geralmente o serial killer mata a pessoa na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução. Em curto período entre os assassinatos, aí curto período depende da tua interpretação, né? Pode ser de mês em mês, pode ser de semana em semana. Quando ele está bem atuante, todo dia ele mata um, não é verdade? E cuja motivação está baseada em satisfação psicológica. É como se ele, matando aquelas pessoas, estivesse consumindo uma droga que lhe dá prazer. Esse é um problema, porque o serial killer, ele não tem consciência. Exame criminológico. Para terminar essa nossa parte de agora. Bom, a pergunta é, professor, o serial killer é tratado como doente mental? Depende do exame de sanidade mental. O perito pode constatar que ele é inimputável, e aí ele vai ser submetido a uma medida de segurança. Como o homicídio é punido com reclusão, ele vai ser submetido a uma medida de segurança de internação. Eu falo isso porque eu posso ter pessoas que são inimputáveis e praticam crimes punidos com detenção e são submetidos a tratamento ambulatorial. Por exemplo, uma mulher, vocês devem ter visto aquela notícia, não sei se viram, da mulher que teve a criança e que matou a criança engasgada e enterrou a criança no quintal em Benevides. Alguém viu esse caso? Não, ninguém viu. Essa mulher, o senhor viu? Foi algum tempo atrás aí. Essa mulher foi constatada que ela tem problemas mentais, realmente. Só que ela praticou um infanticídio. O infanticídio é punido com uma pena de detenção, então ela vai para tratamento ambulatorial. A senhora pode até achar que isso é pouco, mas ela vai. Já o laudo pode dizer que ele é semi-imputável. E aí, se disser que ele é semi-imputável, eu tenho 2 divisões. Ou ele é um semi-imputável propriamente dito, ou ele é um semi-imputável que necessita de especial tratamento curativo. Qual a diferença? É que o semi-imputável propriamente dito, ele vai ser aplicado a pena normal, sempre diminuída de 1 a 2 terços. Então ele vai ser
aplicada a reclusão, detenção, conforme o caso. O semi-imputável que necessita de especial tratamento curativo é aquele em que vai ser submetido a uma medida de segurança e, portanto, ele vai ser internado se o crime for punido com reclusão, ou ele vai ser submetido a um tratamento ambulatorial se o crime for punido com detenção. Alright? Então, isso vai depender, a tua resposta, do laudo. Exame criminológico. O exame criminológico é feito para avaliar a personalidade do criminoso. Então, eu tenho uma junta médica, psiquiatra, psicólogo, sociólogo não, assistente social, que vai avaliar se a pessoa apresenta periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes. Esse é o objetivo do exame criminológico. Ele é importantíssimo para o SUSI, para o livramento condicional, para a progressão de regime, para a saída temporária, vários institutos da lei de execução, tá? Ele deixou de ser obrigatório. Então, se caísse numa prova, o exame criminológico é atualmente obrigatório? Não. Não é obrigatório, ele deixou de ser obrigatório para a progressão de regime com a entrada em vigor da Lei 10.792/03. Então, essa lei aqui revogou a obrigatoriedade do exame criminológico. Isso significa, professor Franklin, que o exame criminológico não é feito mais? Não. A prudência indica que o juiz deve pedir o exame criminológico. Aí você me pergunta assim, mas professor, por que vem uma lei e torna facultativo um exame tão importante como é esse exame criminológico? Eu explico. Eu fui promotor de justiça em Conceição do Araguaia. E quando nós pedimos um exame criminológico, demorava em média 1 ano para fazer o exame. Porque não fazia lá em Conceição, não fazia em Marabá, a pessoa tinha que vir para Belém, dependia de escolta, dependia de agendamento com médico. Parece que é só 2 psiquiatras forenses que tem. Então, uma situação que não tem jeito, né? Não tem como resolver esse problema. Então, por isso, devido a esses problemas, que não era só um problema de Conceição, deve ser um problema de vários municípios, nós tiramos, então, foi tirado a obrigatoriedade do exame criminológico. Mas, quando o juiz necessita averiguar se há periculosidade do indivíduo, ele deve pedir o exame criminológico, tá? Então, a mudança gerou diferentes interpretações acerca do exame, né? A nova redação determina que o processo tem, que o preso tem direito à progressão de regime depois de cumprir ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário. Esse bom comportamento carcerário, hoje, é uma declaração do diretor do estabelecimento. E tu acha que o diretor vai dar uma certidão dizendo que o cara não é bom, não tem bom comportamento? Ou ele normalmente pega a ponta para dizer que o cara é gente boa, cartão e amada, ou ele quer se livrar daquele preso, e a maioria das vezes é isso, e ele dá uma certidão de que o cara tem comportamento, bom comportamento. Se eu tivesse o exame criminológico, eu teria condições de saber se ele realmente tem bom comportamento. Agora, vamos fazer aqui uma pequena explicação, né? Bom, progressão de regime, né? A progressão, gente, ela tem um requisito subjetivo, que é o bom comportamento, e esse bom comportamento hoje é essa declaração, né, do diretor, basta essa declaração, mas o certo era que nós tivéssemos o exame criminológico. E tem um requisito objetivo.
Se o crime é comum, eu tenho cumprimento de 1/6 da pena. Atenção! Se o crime é hediondo, eu tenho uma bifurcação, né? Seria B.1, e aí se ele é primário, é 2/5 da pena. E se ele é reincidente, é o que? 3/5 da pena. Então, só para entender, o problema todo é que o bom comportamento deveria ser aferido pelo exame criminológico. E ele não é. Pelo menos não obrigatoriamente. Tá? E aí, às vezes, a lei quer abreviar o trabalho e acaba jogando na mão de um diretor uma decisão tão importante, que é atestar se a pessoa tem bom comportamento ou não. Então, nós terminamos essa aula de hoje. Eu pergunto para os senhores, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?